Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos continuar com a nossa aula de espiritualidade sobre vida de oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós, na última aula, falávamos sobre a fundamentação da oração. Por que rezar? E nós vimos que a vocação do homem é rezar. A vocação do homem é a oração, que é a intimidade com Deus. Deus, quando criou o homem, o colocou em um jardim e convivia com o homem. Então, uma vez o homem pecando, foi expulso do jardim, ou perdeu o jardim. E a volta para o jardim é a volta para a vida de oração, que é a intimidade com Deus. Então, nós agora, nesta aula, nós vamos ver um pouco das consequências deste pecado que nós chamamos de pecado original. Porque geralmente a gente estuda que o homem foi expulso do paraíso. Era a consequência. Outra consequência é a morte, o sofrimento, a dor. Mas vamos olhar com mais profundidade. Quais são as consequências mais profundas do pecado original? Ao cair na tentação, de se tornar Deus, porque a tentação foi essa, não é? A serpente disse: vocês serão iguais a Deus, ou vocês serão como Deus. Então, ao cair nessa tentação de se tornar Deus, o ser humano se afasta de Deus. Ele perde a comunhão com Deus e se vê privado do seu amor, que era o verdadeiro alimento de sua natureza. Então, o que era que mantinha o homem vivo? O amor de Deus. Mas no momento em que o homem se afasta de Deus, esse amor se distancia. É como na parábola do filho pródigo. Pai, me dá a parte da minha herança e vai para um lugar distante. Quer dizer, se distancia do pai. Se distanciando do pai, a primeira coisa, ele vai passar fome. Ele vai passar fome. Na parábola nós temos a fome material, mas também é a fome espiritual. Porque quem nos alimenta é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Uma vez longe de Deus, a gente perde essa fonte. Enquanto mais você ficar longe da fonte, mais você vai ter dificuldade para se alimentar. Então, o pecado faz isso, não é? Afasta o homem de Deus, o homem fica privado de Deus e se separa da fonte da vida. É claro que ele não se separa totalmente, Ainda vai ter uma sobrevida, mas aquela vida em abundância o homem não vai gozar. Se afastando de Deus, o homem se afasta da sua verdadeira natureza, pervertendo as suas faculdades. Porque uma coisa bem interessante,
Quando nós contemplamos a natureza, você vê o seguinte: Deus criou as árvores. As árvores são sempre as árvores. Nunca uma árvore quis ser pedra. É como Deus criou as pedras. As pedras são sempre as pedras. Deus criou o sol, a lua. O sol é sempre o sol. A lua é sempre a lua. Em nenhum momento a lua vai dizer assim, eu quero ser o sol. Ou o sol vai dizer, eu quero ser a lua. Em nenhum momento a árvore vai dizer, eu quero ser pedra. E a pedra vai dizer, eu quero ser árvore. Cada uma realiza a sua função. Cada uma realiza a sua missão, poderíamos dizer assim. Elas vivem para aquilo que elas foram criadas. Com o homem é diferente. Porque Deus criou o homem para ser a imagem e a semelhança de Deus. Mas o que aconteceu? O homem disse, eu não quero ser a imagem e a semelhança. Eu quero ser Deus. Está vendo? Ele não aceita a sua natureza criada. Ele quer ter a natureza de Deus. Aqui está o ponto, a base do pecado. É eu não aceitar aquilo que eu sou. É eu não me aceitar. Essas aceitações, elas vão ter um desdobramento. Aceitar o lugar que você nasceu, aceitar a missão que Deus lhe deu, aceitar a família onde você nasceu. Então, há uma série de aceitações que o ser humano precisa fazer para poder ser feliz. É claro que você está doente. Você deve procurar todos os meios necessários para ficar bom. Mas dentro de uma dimensão de aceitação, de acolhimento. Quando a gente não faz isso, a gente se perde, né? Hoje a psicologia vai colocar muito isso, né? O início de toda cura começa pela aceitação daquela realidade. Aceitação no sentido também de superação, né? Mas é preciso aceitar. Então, o homem não aceita a sua natureza para aquilo que ele foi criado. Ele quer ser uma outra coisa. É como se a pedra dissesse, eu não quero ser pedra, eu quero ser árvore. É como se a árvore dissesse, eu não quero ser árvore, eu quero ser pedra. Então, aqui há um problema de ser, do ser, da natureza das coisas. E por isso, fazendo isso, o homem vai perverter as suas faculdades. Porque peixe não pode querer ser leão. E leão não pode querer ser peixe. Você atinge a natureza da coisa. Atingindo a natureza da coisa, você perverte para aquilo para o qual a coisa foi criada. Então é por isso que não se pode, não se deve fazer esse tipo de coisa. Mas o homem fez. E ele fazendo, ele começa a padecer uma série de desgraças. Porque ele começa a assumir um papel que não é dele. Ele começa a assumir uma função que não é dele. Está deslocado. Ele quer ser Deus. Ele quer ser o Todo-Poderoso. Então, com isso, toda a sua natureza se perverte e também ele começa a usar mal a criação. Então, o homem começa a sofrer uma série de desgraças que não pertencem à sua natureza. Bom, a natureza das pernas é andar. A cabeça não pode dizer, eu quero ser perna.
Se a cabeça diz eu quero ser perna e você vira e começa a andar com a sua cabeça, o que é que vai acontecer? Você vai começar a sentir dor de cabeça, você vai começar a sentir dores no pescoço, tonteira, você vai começar a sentir uma série de problemas. Por quê? Porque a cabeça não está exercendo a função para a qual ela foi criada. Então isso precisa ficar muito claro dentro da gente. E aí surge também toda uma série de reflexões, né? Eu me aceito como fui criado, eu aceito esta realidade em volta de mim, eu abraço essas dimensões, eu aceito os meus limites. Então, tudo isso é importante para a vida espiritual. Tudo isso. Se você não trabalha isso na sua vida, você não vai crescer na vida espiritual. Porque pode ser que até que entre na vida espiritual um desejo de colocar a vida espiritual a serviço dos seus interesses. Porque você está querendo ser aquilo que você não deve ser. Santa Teresinha vai dizer, não é, que cumprir a vontade de Deus é ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Tá vendo? A imagem de Deus subsiste no ser humano, porém uma imagem alterada e velada, frustrada de sua autêntica vocação. Porque mexeu com a dimensão vocacional do ser humano, mexeu com o sentido da vida do ser humano. É claro que Deus não quer que o ser humano permaneça assim, não é? Então vem o projeto de restauração. A restauração em Cristo. Por Cristo, o homem é restaurado por completo em sua natureza original e pode realizar a perfeição pela qual foi chamado. Porque Cristo, o Filho de Deus, se torna verdadeiro homem. Então, Cristo mostra o que significa ser homem para o homem. Então, contemplando Cristo, nós aprendemos a viver, a saber nos relacionar dentro do mundo em que nós estamos. Cristo é o modelo visível no qual o ser humano é chamado a contemplar. Contemplando Cristo, eu descubro quem eu sou. E contemplando Cristo, eu percebo quais são os pontos na minha vida que não estão de acordo com a natureza para a qual eu fui criado. O ser humano criado à imagem do Logos de Deus, da Palavra de Deus, é não somente lógico, dotado de razão e sentido, mas ele é também profundamente cristológico, criado à imagem de Cristo. Então, o ser humano, nós somos criados pelo Logos. Nós não somos apenas lógico, racional, mas nós somos cristológico. Na nossa realidade mais profunda está Cristo. Nós somos criados, segundo diz Santo Atanásio, à imagem de Cristo, para nos tornar semelhante a Cristo. Somente em Cristo é que o ser humano encontra a perfeição do seu ser. Somente em Jesus Cristo. Então, o grande modelo para nós é Jesus Cristo. É contemplando Cristo, o que foi que Cristo fez, o que foi que Cristo pensou, o que foi que Cristo ensinou, que eu vou descobrir a minha natureza, para a qual eu fui criado. Entendeu? Então, quando nós negamos esse Cristo, quando nós não aceitamos pensar nem viver como Cristo, é porque nós estamos apegados a este homem decaído do pecado. Nós ainda estamos na ilusão do pecado original, de querermos ser Deus ou de querermos ter um outro caminho. Então, veja, a minha comunhão com Cristo, a minha intimidade com Cristo, ela não
tira a minha natureza. Ela não destrói a minha personalidade. Ela revela a minha natureza. Ela me leva a ser aquilo que eu devo ser, desde toda a criação, desde o início de toda a criação. Então não é algo, não é um acessório, não. O ser humano, para que ele possa encontrar a sua verdadeira vocação, ele precisa de ter Cristo. E essa vocação aqui não é a vocação de ser padre, de casar, não. A vocação de ser gente, de ser humano, que foi desfigurada pelo pecado. Foi desfigurada pelo pecado. Aqui vai surgir uma série de problemas, né? Os padres orientais, eles trabalhavam bastante sobre essa questão do homem decaído. E eles perceberam que eles consideraram 3 dimensões no homem decaído. Onde foi que o pecado original atingiu? Né? Onde é que está, assim, a dureza do pecado original? E eles vão falar de 3 dimensões. A primeira dimensão que foi, assim, arrasada pelo pecado foi a dimensão do conhecimento. A dimensão do conhecimento, a dimensão do desejo e a dimensão da ação. São 3 dimensões, existem outras, mas a gente vai pegar essas 3 e vamos ver onde foi que o pecado feriu. Onde foi que o pecado original desviou no homem a vocação dessas 3 dimensões. O conhecimento deve predominar e dirigir os desejos, e este deve iniciar e dirigir a ação. Então, na raiz de tudo está o conhecimento. Vamos estudar um pouco sobre essa questão do conhecimento. Quais são as patologias do conhecimento? Porque o conhecimento, o desejo e a ação, eles vão ficar enfermos. O que significa a palavra enfermo? Enfermo, não firme. Está vendo? Não firme. Então, o pecado original tornou o homem enfermo. Tornou o homem não firme. Você não tem firmeza quando você vai refletir sobre quem é você. E é por isso que a pessoa vive toda uma série de desajustes, nós vivemos por conta destas consequências. O primeiro problema do conhecimento depois do pecado original é que nós temos ignorância de Deus. As enfermidades do conhecimento têm a sua origem na ignorância que temos de Deus. Nos afastando de Deus, nós não sabemos mais quem é Deus. O homem foi criado para buscar as coisas divinas e conhecer Deus. Fazendo isso, ele era feliz e tinha saúde. Quando eu estou falando aqui da saúde, minha gente, eu não estou tratando da questão da saúde física. Eu estou tratando da saúde como bem-estar de todo humano, de toda a vida humana, na sua dimensão mental, espiritual, física. Então, esta saúde que os padres da igreja vai falar como consequência da comunhão com Deus. Porém, ao afastar-se de Deus, a inteligência fica enferma, não firme. A inteligência perde firmeza. Por quê? Porque a atividade da inteligência não está de acordo com a sua finalidade. Qual era a finalidade do conhecimento? Qual é a finalidade da inteligência? Conhecer Deus.
viver em comunhão com Deus. Mas, afastando-se de Deus, essa inteligência fica enferma. Porque a atividade da inteligência não vai estar mais de acordo com o seu fim. O desconhecimento que temos de Deus vai se transformar na demência e na loucura da própria pessoa. Demência e na loucura. Tá vendo? Não é aqui loucura que você vai ser internado no hospital, não. É loucura naquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. É uma demência que vai acontecendo no nosso dia a dia. Né? Então, na criação, o ser humano contemplava e compreendia as razões profundas das coisas. Então, o ser humano sabia muito bem a finalidade da natureza, a finalidade da árvore, a finalidade da terra, a finalidade das pessoas, as razões profundas das coisas, as relações que essas coisas tinham com o Criador e também o sentido e a finalidade para a qual foram criadas. Então, o ser humano sabia muito bem qual a função de cada coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar um ser humano que não foi atingido pelo pecado original. Então ele passa em uma floresta. Ele diz assim: que maravilha essa floresta. Essa floresta me lembra o Criador, a beleza de Deus. Ele sabe também que aquela floresta, ela tem a função de manter a natureza equilibrada. Então eu não posso destruir esta floresta. Eu vou usar esta floresta na medida em que eu posso, sem afetar com a natureza. Passa uma pessoa marcada pelo pecado original. Se essa floresta fosse minha, eu derrubava e ganhava muito dinheiro com ela. Então, aqui está a grande diferença. Mas depois do pecado, já não conhecem as coisas espiritualmente, a natureza profunda das coisas, mas de forma carnal. Isto é, apenas em sua aparência sensível, porque os olhos espirituais estão cegos e só usam os olhos carnais. Quando os nossos primeiros pais comeram do fruto, fechou os olhos espirituais e abriram os olhos carnais. Fechou os olhos interiores e abriram os olhos exteriores. Então você olha para uma coisa, o homem olha para uma mulher, vê apenas a sua beleza física. E ele já vai criando estratégias de como eu devo desfrutar esta beleza física. Pronto. Então o ser humano passa a ver as coisas na medida que serve para a sua utilidade. É uma visão utilitarista das coisas. No seu estado de inocência, as faculdades do conhecimento do ser humano recebiam a luz do Espírito Santo. Ao separar-se de Deus, o conhecimento vai receber todas as informações das coisas adaptando a sua capacidade intelectual, a sensação orientada pelas paixões. Então, o que é que vai orientar o conhecimento das coisas? As paixões, os interesses mesquinhos que está dentro do coração do homem dominado pelo pecado. Dessa maneira, as aparências passam a ser considerada a realidade. Então a pessoa troca as aparências pela realidade. E a realidade como algo aparente. Então o que é que você vai ter? Você vai ter uma visão errada da realidade. Você não vai ver o real. Você vai ficar nas aparências.
e você vai achar que as aparências é o real. Dessa maneira, a pessoa humana se vê incapaz de um conhecimento verdadeiro e chega a um conhecimento que está mais próximo do instintivo. Ele vai conhecer as coisas segundo os seus instintos. Tá vendo? Então, aqui está a doença, as consequências do pecado original na dimensão do conhecimento do ser humano, na capacidade que o ser humano tem de conhecer. O conhecimento se torna dividido. O conhecimento racional se torna o único autêntico. Aí ele se torna um conhecimento alienado. Então, eu só digo que é verdadeiro aquilo que eu posso provar pela razão. Os padres chamam de pensamento cativo, que pode ir desde as coisas simples até as grandes ideologias. A inteligência encontra-se exteriorizada. As ideologias, elas são frutos dessa inteligência exteriorizada. O ser humano também chega a separar-se de si mesmo. A inteligência entra em um estado de constante dispersão e distração, em uma permanente agitação, contrária à calma profunda, característica da faculdade do conhecimento. Os pensamentos ficam dispersos e múltiplos, em uma multiplicidade ilusória, criada pelo ser humano decaído, incapaz de perceber a unidade dos seres, porque ignora as razões profundas postas por Deus em cada um deles. Aqui nasce a profunda esquizofrenia em que vive o ser humano. A pessoa se torna esquizofrênico, né? Não é aquela esquizofrenia que o psiquiatra... Não, esquizofrenia porque você se torna diversas personalidades, não é? Você se torna múltiplo. A unidade do conhecimento e um conhecimento que me leva até Deus, o ser humano não consegue chegar lá. E assim nasce o mal, fruto de um conhecimento delirante da realidade. Em dois sentidos. Em primeiro lugar, porque o próprio ser humano, ao afastar-se de Deus, cria o mal, que não é somente uma invenção, mas também uma invenção fantasmagórica, produto da ignorância que o ser humano decaído tem de Deus. Ao contemplar a criação como se Deus não estivesse presente nela e considera as criaturas independentes do Criador. Então, na medida em que eu vejo as criaturas independentes do Criador, eu passo a utilizar destas criaturas. E aí surge a maldade, não é? O mal, as trapaças, as mentiras, os jogos, não é? Os jogos de sedução. Em segundo lugar, o ser humano converte os seres criados que são relativos em absoluto. Aqui está um ponto muito sério. Absoluto é Deus. Mas o que é que o ser humano faz? Ele coloca o dinheiro como absoluto e Deus como relativo. Ele coloca as coisas como absolutas e Deus como relativo. E faz com que essas coisas relativas que ele absolutizou possa preencher o vazio de Deus que ele traz dentro do seu coração. Então passa a ter um culto à criatura e às coisas, né? As coisas. A idolatria não é apenas uma forma religiosa, mas é uma atitude global do ser humano. Eu mato outro ser humano para poder obter o dinheiro dele. Eu expulso o ser humano da sua terra, porque dentro da terra tem ouro, e eu quero ouro.
Mas aquele ser humano vai para onde? Ele que se vire. Eu quero ouro. Então a pessoa é completamente idolátrica. A pessoa está completamente demente, louca. Cria-se uma loucura a tal ponto que a pessoa dá a sua própria vida para manter os seus interesses pessoais. Os títulos, o poder. A gente vê isso no Brasil na época da política. Deixar Deus, que é o absoluto, e relativizar aquilo que é criado. Então, o que é que vai acontecer? O culto à criatura substitui o culto ao Criador. Então, isso é muito importante, a gente guardar isso dentro do nosso coração, porque vai orientar todo o nosso curso de espiritualidade. O absoluto de Deus e a relativização das coisas. Uma segunda patologia é a patologia do desejo. Ela está muito unida e é um fator essencial para a compreensão das paixões, por seu papel de intermediário entre o mundo do conhecimento e o mundo da ação, atuando como uma espécie de catalisador. Então vamos ver, a faculdade do desejo foi dada ao ser humano por Deus para que possamos desejá-lo até a união com ele. Então, acima de qualquer desejo deve estar o desejo de união com Deus. Todos os outros desejos devem estar orientados para este desejo maior. Produzindo essa união um intenso prazer, enquanto todos os objetos fora de Deus só nos dão uma alegria parcial. A tentação primigênia consiste precisamente no desejo de gozar outros prazeres desconhecidos, ligados às realidades sensíveis e com acessibilidade fácil. Então, a tentação está aí. Gozar o prazer nas realidades materiais, nas realidades sensíveis. Assim, o ser humano põe em marcha, por iniciativa própria e de modo absurdo, uma dinâmica contrária à criação. Deseja as coisas do mundo de modo egoísta, fora de Deus. Então, eu me prendo ao sensível, eu me prendo ao visível, às coisas materiais. São elas que vão me trazer a satisfação. O primeiro efeito que tem essa patologia é a mudança de valores que vai produzir no ser humano. Então, o que é que o ser humano faz a partir dessa patologia dos desejos? Ele deixa de lado os verdadeiros valores e as coisas que merecem ser desejadas e passa a desejar coisas que não vale a pena ser desejado. Volta àquele ponto que eu falei. Ele deixa o absoluto e se pega com o relativo. Os elementos desejados servem para suprir as necessidades externas do ser humano. Isto supõe que as relações com as criaturas não têm lugar para Deus, pois a norma são seus próprios desejos. E depois aqui supõe um altíssimo egoísmo, porque eu quero apenas satisfazer o meu desejo. No paraíso, esses desejos estavam unificados na busca de Deus. Depois do pecado original, eles estão desnorteados, fora de Deus, expandindo-se em uma grande variedade de desejos, às vezes até contraditórios.
e que aí vai produzir na pessoa inquietude e agitação, oposta à estabilidade e à paz. Os desejos produzem na pessoa inquietude e agitação. O ser humano se vê reduzido ao instinto, que domina a sua razão, né? Então, o bem e o mal se definem a partir de uma visão subjetiva da pessoa. O que é o bem? Aquilo que me satisfaz. O que é o mal? Aquilo que não me satisfaz. E em função do prazer, movimentando-se no mundo das aparências, fazendo com que o prazer tenha sempre um caráter provisório e limitado. Porque o prazer dado pelas coisas materiais é provisório, é limitado. Ele não vai satisfazer o ser humano. Depois o ser humano vai ter que distinguir qual é o prazer que quer. E isso vai gerar inquietude e agitação. Devido a esta redução ao prazer sensível do desejo, a dor que não tinha espaço no paraíso faz a sua aparição. A dor é consequência dos desejos mal orientados. Uma dor não apenas física, mas, sobretudo, psíquica e moral, e que toma a forma de tristeza. Você fica triste. Eu gostaria tanto de ir para o show daquele cantor. Eu não fui, aí eu fiquei triste, tão triste, deprimido, né? Mas também quando vai, aí volta também, no outro dia está tão cansado, tão deprimido, né? Porque são desejos passageiros. Eu lembro quando eu estava no mosteiro, a gente rezava as vigílias na madrugada do sábado para o domingo, e a gente começava 4 horas da manhã. E às vezes tinha festa numa vila próxima, e passavam a noite naquela festa, naquela bebedeira, naquelas coisas todas de festa. E quando era pela manhã, enquanto a gente estava na capela, as pessoas passavam, né, numa estrada próxima ao mosteiro. E como gritavam, como falavam alto, né? Quer dizer, aqueles gritos mostravam que aquelas pessoas não estavam em paz. Quando a gente terminava um salmo que fazia silêncio, dava para perceber, não é, a angústia que estava dentro do coração daquelas pessoas. Mas não passaram uma noite de festa, mas é um prazer passageiro. Mas e ninguém pode festa? Não, não é bem assim não. Se você coloca Deus como seu absoluto, você vai para a festa e volta em paz, tranquilo. Foi um prazer que eu vivi, não é um momento de alegria, lúdico, que eu vivi naquele momento e pronto, ele ficou ali. Não vou sair desesperado, não vou sair angustiado de forma nenhuma, vou sair em paz. Porque eu sei que aquilo tem começo, meio e fim. A minha verdadeira alegria, a minha verdadeira paz está em Deus. É diferente. O problema não são as coisas. O problema é como eu uso estas coisas. Uma insatisfação e vazio que surge na falta de adequação entre as aspirações do ser humano e o que ele consegue. Você quer um carro do ano, mas você não tem dinheiro para isso. Então você fica insatisfeito, né? Fica angustiado, fica revoltado. Você quer o tênis mais caro, mas você não tem dinheiro. Então você fica insatisfeito, fica com raiva, né? Então há uma insatisfação porque há uma inadequação entre aquilo que eu posso e aquilo que eu desejo. E aí tem gente que vai até que mata, não é? Quantos estupros acontecem por quê? Porque como eu não posso ter o meu objeto de desejo, então eu vou lá e mato aquela pessoa, não é? Estupro aquela pessoa, né? A raiz é a mesma. A raiz é a mesma.
A busca desenfreada de objetos para satisfazer o seu desejo, esgotando as diferentes esferas desse mundo, sem encontrar um fim, pois nada aplaca por completo o nosso desejo. A gente vê aí, não é? A loucura a destruição da natureza cada vez maior, não é? Para satisfazer os desejos dos homens. E nunca satisfaz e vai destruindo tudo. Embora possamos encontrar uma satisfação passageira que nos oferece a ilusão de haver encontrado o que buscamos, considerando como um absoluto, logo revela seu caráter limitado e relativo, descobrindo a distância e a diferença que nos separa do autêntico absoluto. Dessa maneira se estabelece a perversa dinâmica. Tristeza, dor, né? Vem a tristeza e a dor. A pessoa é levada à busca do prazer nos seres criados. Então, usa os seres criados para ter prazer. No final, insatisfação e frustração. Aí, de novo, frustração, insatisfação, não é? Busca do prazer nos seres criados, insatisfação e frustração. Busca do prazer e assim a pessoa vai. E não para nunca. Ela vai sendo movida por essa insatisfação, que não faz mais do que aumentar a saudade de um gozo autêntico e perfeito. Isto dará lugar a um funcionamento desordenado de outras faculdades, que serão usadas de maneira antinatural. Por exemplo, a inteligência cai cativa dos desejos apaixonados, convertendo-se em sua serva. Por quê? Porque você vai usar a inteligência para obter aquele objeto de prazer. Você vai usar o conhecimento para obter aquele objeto de prazer. Então, as outras faculdades, elas se tornam cativas, não é? Para você obter aquele prazer. Tudo isso consequência de quê? Da desordem. Isso aqui é a desordem que existe no coração de todo ser humano. Todo ser humano carrega esta desordem. A última é a patologia da ação, né? Dentro da faculdade relativa à ação, os padres da igreja englobam duas dimensões. A coragem, como fundamento da ação, porque serve para defender o nosso ser, e a segunda, a liberdade. Então, a potência irascível ou a coragem, como a agressividade, os padres a colocaram como componente da natureza humana, desde a criação. Esta faculdade, né, a coragem, ela devia servir para opor-se a tudo aquilo que podia afastar o ser humano de Deus. Mas pervertida, não é? Pelo pecado, então a coragem se torna um meio para que eu possa obter as minhas satisfações. Coragem, né? Depois, a liberdade, ela vai ser usada para que eu possa atingir as minhas satisfações. A minha liberdade não vai ser para o encontro com Deus, não vai para ser a opção pelo bem. Mas a minha liberdade vai ser para que eu possa praticar o mal. Então vejam bem, nós colocamos na nossa aula anterior, nós colocamos a questão da fundamentação, procuramos dar uma fundamentação para a vida de oração. Esta fundamentação nós encontramos no livro do Gênesis, na criação. Deus criou o homem para a intimidade com ele. Agora, o homem não perde essa intimidade com ele, perde a sua vocação para a oração. Então é expulso do paraíso. O pecado desfigurou o ser humano. Porque enquanto o homem vivesse na intimidade com Deus, mas ele se tornava a imagem e a semelhança de Deus. Mas como ele não viveu, então isso foi quebrado. As consequências do pecado original nós vimos hoje aqui, de uma maneira bastante rápida. Depois vocês podem olhar o vídeo melhor.
né? Na dimensão do conhecimento, na dimensão do desejo e na dimensão da ação. A partir de agora, nós já sabemos que essas dimensões da nossa vida estão desorganizadas. E você vai assistir o vídeo e você vai refletir. Eu aconselho você a ter um papelzinho na mão, um caderninho, e você vai escrevendo, para depois você olhar para você. Na dimensão do conhecimento, como é que eu estou? Na dimensão da ação, na dimensão do desejo, quais são os meus desejos? Eu coloco Deus como absoluto da minha vida ou eu coloco as coisas criadas? Então, com muita sinceridade, você vai fazer um levantamento de você mesmo. É aquilo que nós chamamos o autoconhecimento. Você vai procurar se autoconhecer. E você procurando o autoconhecimento, você procurando se conhecer, aí você vai ver a importância da oração. Porque a oração, junto com a vida cristã, ela vai colocar em ordem essas dimensões que se encontram em desordem. A finalidade é esta. Então, a partir de agora, nós vamos aprender uma série de caminhos, né? A vivência da oração, que vai ser, no fundo, a oração ela tem um objetivo: colocar Deus como o absoluto da nossa vida. Quando você coloca Deus como absoluto da nossa vida, você começa a resolver todas essas dimensões, todas essas situações, né? Mas para isso a gente precisa de um caminho. E é esse caminho que nós vamos vivenciar nas nossas próximas aulas. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e de misericórdia, iluminai-nos para que possamos cada vez mais, iluminados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, corresponder ao Teu projeto de amor. Sainte Marie, Mère de Dieu,